Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse lance de estudar inglês na Índia. Isso beira o absurdo para muita gente, tá? Principalmente para professores de inglês, aí, pessoal que está acostumado com inglês, ensino desse tipo de idioma. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos interessantes para você fazer a sua viagem aí ou até mesmo considerar a Índia, por que não? Eu não tenho uma, vamos dizer assim, visão bem definida se vale a pena ou não, porque não foi uma coisa que eu fui fazer. Mas eu gostaria de colocar 3 pontos aqui no vídeo que podem dar um norte e ao mesmo tempo gostaria de ouvir opiniões de quem não foi ou quem já fez algo semelhante, pode ser na Índia, em outro país, para a gente tentar enriquecer essa discussão. O primeiro ponto que eu acho importante, vou colocar 3 aqui, mas o primeiro é o seguinte: existe uma visão equivocada que todo mundo na Índia fala inglês. Isso está muito longe de ser verdade. Só para vocês terem uma ideia, não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, mas a Índia ela tem mais de 20 idiomas oficiais, ou seja, é uma língua por estado. Então isso significa que no estado do Maharashtra, lá onde está Mumbai, é um idioma oficial. E o estado de onde está lá Nova Delhi, né, vou falar os nomes para ficar mais fácil vocês se identificarem, já é outra língua, tá? Existe um esforço do governo de colocar o hindi como a língua principal, mas pelas questões culturais tal, eles carregam muito dessas tradições, tem muito dialeto e são, eles falam muitos idiomas completamente diferentes. E o inglês, ele se consolidou como o idioma principal para negócios. Então, quem trabalha em empresa na Índia geralmente fala inglês, tá? Mas não significa que você vai andar pela rua, vai pegar um carro, um táxi, um tuk-tuk principalmente, vai comprar alguma coisa num restaurante, que todo mundo vai falar inglês. Isso não é verdade. É como a gente sair aqui no Brasil, pedir uma informação na rua e você vai perceber que poucas pessoas falam inglês, né, de maneira assim, principalmente com fluência. Vão conseguir te ajudar, porque o indiano, não vou generalizar, mas existem bons indianos que vão te ajudar. A maioria não está nem aí para você na rua, mas enfim, você sempre vai conseguir de alguma maneira se virar, né? Então isso é um ponto principal. Pensar que todo mundo fala inglês na Índia é errado, tá? O segundo ponto, existe uma generalização aí fazendo, né, uma contradição em relação a esse lance de todos falarem. Existe um consenso aí, vou até chamar de preconceito geral, que o inglês do indiano é muito ruim. Então, aí de novo, é uma generalização, porque você tem pessoas que falam um inglês legal, que é um inglês bom, principalmente as pessoas que tiveram uma instrução, né, que tiveram condições de estudar desde cedo, e eu convivi com essas pessoas dentro da empresa. Eles falavam bem o inglês. É óbvio que tem a questão do sotaque, é mais carregado, muita gente não fala um inglês tão legal, é difícil de entender. Então tem aquela discussão, o que o indiano fala não é inglês, é qualquer coisa, mas não é inglês. Assim como pessoas mais críticas reclamam do inglês australiano, porque não tem como, né? Existem diferenças naturais de sotaque, de palavras, expressões, termos, etc. Então, tem esse lance do preconceito. E aí, se você vai fazer um curso de inglês na Índia pensando num certificado, isso pode ser uma barreira, né? Pode ser um problema, porque eu não sei, por exemplo, como uma empresa vai enxergar, do ponto de vista de certificado, de documento, um curso feito na Índia. Não sei qual é o peso, por exemplo, que um recrutador, uma pessoa, vai olhar e falar: o cara estudou inglês na Índia, esse aqui estudou inglês nos Estados Unidos. Muito possivelmente, né, no automático vão falar: o cara estudou nos Estados Unidos, então o curso que ele fez lá é melhor. Então isso é uma coisa importante para ser avaliada, tá? Qual é realmente o seu objetivo de estudar? É mais a experiência
ou é mais um pedaço de papel, um diploma de uma escola famosa? Porque num processo, pelo menos eu penso que as empresas tendem a preferir que você estude num lugar famoso ou que tenha mais tradição, o que em alguns momentos pode ser que faça sentido, mas na maioria dos momentos talvez não faça. E um terceiro ponto que eu acho que é o principal é o seguinte: do tempo que eu fiquei na Índia, lá convivendo, eu não falei português com ninguém. Isso é muito importante, isso faz muita diferença para a sua fluência, para você pensar em inglês, para você evoluir para um nível além do que você está acostumado. Então, eu acho que esse é o ponto que deixa a Índia talvez um pouco mais interessante, que a chance de você encontrar brasileiros na rua, nos lugares, tende a ser menor do que, por exemplo, Toronto, que só tem imigrante. Eu estava lá no final do ano, fui fazer uma viagem, estava comprando um celular para minha cunhada, conversando em inglês com o vendedor, fechei o negócio com ele, ele virou para conversar com outro vendedor e começaram a falar português. Aí eu falei: cara, você é brasileiro? Ah, é sim. Aí comecei a falar português com ele, ou seja, os dois vendedores da loja da Apple brasileiros. E quantos outros exemplos, né? Quem já foi para fora, eu estava na Austrália no mesmo ano que eu fui para a Índia, depois fui para a Austrália. Você anda nas ruas da Austrália, em alguns lugares específicos, Sydney, Gold Coast, cheio de brasileiro, tem muito brasileiro. Miami, enfim. Então, isso é um ponto que, quando você está com um brasileiro perto, vai ser muito difícil de realmente se desenvolver. Você acaba falando português. E estando na Índia, eu conheci muito mais estrangeiro, eu conheci bastante americano, conheci gente da Europa, e aí você vai se comunicar em inglês. Pode não ser o inglês nativo, como a língua principal, como no caso do europeu, mas você desenvolve fluência, você só fala inglês, você pensa em inglês. Então, eu vejo isso como um benefício interessante de um intercâmbio para outros países, né? Países ou regiões, e aí você pode considerar, mesmo dentro do Canadá, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, você pode considerar regiões que não são tão frequentadas, não são tão comuns, né, para o pessoal estudar inglês. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, é essa a ideia que eu queria passar. Estudar inglês na Índia, ao mesmo tempo que parece um absurdo, parece uma coisa muito estranha, pode ser uma boa, sob essa perspectiva de não falar português. Agora, em relação a diploma, em relação a se os cursos são bons ou não, aí eu já não tenho tanta propriedade para falar isso, porque não é algo que eu constatei na prática. Teria que pegar alguém, e até se tiver alguém que fez isso, seria legal que falasse, compartilhasse aqui com a gente, para falar: eu fiz e valeu a pena por isso, o professor era bom, o professor era ruim. E eu acho que essa questão da vivência eu consigo trazer melhor para vocês, mas se vale a pena ir para lá ao invés de ir para outro lugar, já é uma coisa que foge um pouco aí da minha experiência em si. Que vale a pena, vale, né? Aí cada um tem um objetivo e tem que pensar no porquê da viagem e tudo mais. Então, por esse vídeo é isso. Eu não tenho aqui o intuito de desmerecer qualquer instituição americana, canadense, australiana, inglesa, de forma alguma. Eu acho que essas escolas, elas têm tradição, são boas, devem ter professores ótimos. É claro que existem escolas boas, ruins e tudo mais. O objetivo do vídeo não é comparar esse tipo de programa com programas de intercâmbio em inglês na Índia, mas, como eu disse, às vezes a gente fazer uma avaliação que teoria e prática são coisas muito diferentes, né? Então, de repente, o que a gente não considera como sendo algo interessante pode ser uma boa. E eu espero que tenha dado para passar a ideia aí nesse vídeo, né? Melhor sobre essas questões relacionadas a estudar inglês fora. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.